Olá, turma querida, tudo bem? Estamos aqui para a nossa semana 5, a nossa quinta semana, que reserva para nós um pouco mais, né, de aprofundamento sobre as teorias da aprendizagem. As teorias da aprendizagem concebidas como uma construção humana. E aqui estamos destacando a psicologia da aprendizagem. Então, consideramos como a nossa palavra de destaque, aquela que salta aos nossos olhos para essa semana, é a aprendizagem, né? Como é importante, enquanto professores em formação, seja na formação inicial quanto continuada, nós estarmos pensando: o que é aprender? Como que nós aprendemos? E me lembrei de Bernard Charlot, que traz uma definição bem interessante sobre o que ele considera aprender. O que é aprendizagem? Ele destaca muito bem que se trata de um movimento interior, que não pode existir sem o exterior. Diz que aprender é uma construção de si. Veja só, uma construção humana, que só é possível pela intervenção do outro. E esse outro aqui é importante considerar que não necessariamente seja o professor unicamente, exclusivamente. Aprender com os nossos pares, os estudantes aprendendo entre si, professores aprendendo entre si, nesse movimento, né? Implica uma ação, implica movimento, implica essa disposição, implica aqui estímulos, fomentos, mas também um movimento que ele é bem interior, ele é interno, ele é pessoal, ele é individual. Mas é interessante destacar que precisa, esse movimento interior, ele precisa de um movimento exterior. Enquanto professores e professoras de matemática, precisamos trazer conosco o que é essa construção, porque aprender é construir. E vamos partir do princípio de que precisamos pensar a priori o nosso processo formativo, o nosso processo de construção da nossa aprendizagem. Por isso eu destaquei essa primeira reflexão para a gente, essa primeira pergunta: como vou me constituindo professor, professora na minha formação inicial? Porque destacar essa questão é também provocar uma reflexão sobre o que eu tenho aprendido, o que essas aprendizagens, essa trilha, essa trajetória formativa que é de aprendizagem tem favorecido, tem contribuído para me constituir uma professora, um professor de matemática, não é? Então, nós poderíamos aqui definir três, só voltando aqui, observando, né, como é que eu vou me constituindo professor, professora. Eu destacaria que é importante a gente observar, nós buscarmos uma atenção maior sobre essa trajetória, buscando conhecer e aprender, que implica conhecimento, aprendizagem, observação, mas também que seja uma caminhada formativa e de aprendizagem marcada por questões importantes. Que linhas são, que linhas estão traçadas na minha trajetória formativa? Olha que questão importante. Como têm sido essas linhas? Elas trazem as curvas, os contornos, elas são lineares? Como tem sido traçada essa linha ou essas linhas que formam, né, o tracejo aí dessa trajetória formativa? O que você tem observado? Qual o conhecimento que nós temos buscado?
que processos de aprendizagem nós temos construído e nos permitido, né, adentrar, aceitar. Qual é o movimento interior que nós temos provocado? Né? Porque essa pergunta nos leva a pensar sobre a nossa aprendizagem durante a formação profissional, durante a nossa itinerância formativa. Então, falar de teorias de aprendizagem é também partir primeiro dessa reflexão sobre nós, licenciandos e licenciandas, professores e professoras em formação, porque é uma questão de identidade. Aquilo que nós vamos aprendendo vai nos constituindo, vai determinando, vai trazendo implicações, impactos sobre a nossa identidade docente, sobre a nossa profissionalização, sobre a nossa prática docente. Olha só quantas questões, quantas implicações a aprendizagem ela traz sobre o ser docente. Então, são palavras, consideramos aqui palavras-chave que nós não podemos tirar dessa reflexão, desse conteúdo dessa quinta semana. Porque falar das teorias da aprendizagem como uma construção humana, destacando alguns pensadores e teóricos, é necessário que a gente olhe, contemple como temos nos constituído, as aprendizagens, né, que nos são possibilitadas, aquelas que nós agarramos mesmo, apreendemos, tomamos para nós. Porque é assim que vai se constituindo a identidade do aprendiz, do professor, da professora. E a identidade, ela é bem única. Ninguém tem a minha, ninguém tem a sua, por exemplo, as digitais. E assim a nossa identidade, ela é bem particular, bem peculiar, carrega consigo as suas marcas, né, as suas linhas próprias. Então, e o que vai determinando isso? É a forma como eu também vou buscando, encarando essa construção humana, que é o próprio processo de aprendizagem. Então, eu gostaria muito que vocês considerassem, nas reflexões iniciais que nós trazemos para essa semana, que o processo de aprender implica essa abertura, porque aprender não ocupa espaço. Uma abertura. Por isso que Charlot diz que é um movimento interior, porque a janela a gente abre por dentro. Então, essa abertura para as coisas novas, aprender num sistema, num movimento que seja de colaboração, em participação. E a aprendizagem, ela implica esse compromisso, o meu compromisso. Qual é o compromisso que nós temos com o nosso processo de aprendizagem? Como temos nos posicionado frente aos movimentos exteriores que ocorrem para provocar esse movimento interior em nós, licenciandos e licenciandas? Porque falar de aprendizagem é falar do conhecimento. A construção, o processo de aprendizagem nos possibilita, nos permite ampliar o conhecimento, estar diante do conhecimento, ampliar, renová-lo, construí-lo. É uma seara, digamos assim, encantadora. Mas que, quando falamos do conhecimento, retornando aqui, o conhecimento implica também esse alimento para o nosso cognitivo. O conhecimento é o alimento da alma, é o alimento da cognição, da razão. Mas esse conhecimento, ele precisa ganhar uma proporção maior, partindo da necessidade de nós conhecermos primeiro a nós mesmos, para estarmos
mais aptos, digamos assim, com mais habilidades, inclusive habilidades humanas, para o trato com o outro, para conhecer o outro em seus desejos, anseios, necessidades formativas, educativas, para então estarmos assim aptos para esse convívio no mundo. Então, o conhecimento é o alimento da alma. Conhecer a si, conhecer o outro, conhecer o mundo, no sentido de que todo o nosso conhecimento ele tem origem nas nossas percepções. Da Vinci diz: todo o nosso conhecimento tem sua origem. Se origina onde? Começa onde? Com a observação, com o olhar, a percepção, a sensibilidade, a atenção aos aspectos que são necessários, aos movimentos que estão diante de nós. Então, todo o nosso conhecimento tem origem nas percepções. Aí eu perguntaria, quais as percepções que você tem sobre o que é educação? Sobre a importância da psicologia na e da educação, sobre o que é realmente ensinar e aprender matemática. Então, todo conhecimento tem sua origem em nossas percepções, como percebemos, como enxergamos, com que óculos ou com quais lentes nós estamos fazendo a leitura desse universo do mundo matemático, do ensinar matemática, do aprender matemática. Por exemplo, a nossa identidade, ela tem várias faces, ela vai nos constituindo a partir de inúmeras experiências. E é necessário que nós reconheçamos os elementos, os momentos, os espaços, os tempos que contribuem para essa formação, para essa construção de nossa aprendizagem. Nós temos o ensino, a pesquisa, a extensão, o estágio é um campo muito fértil para a construção de nossas aprendizagens, a residência pedagógica, inclusive, esses momentos e espaços e tempos que vão oportunizando essa integração entre a universidade, a escola, entre a instituição formadora, a instituição educativa. Então, o que nós vamos considerar que é necessário identificar? A identificação, porque quando eu trago a identificação, que vem de identidade, que traz assim também no termo educação e formação, ambos carregam consigo ação, identificar, mas também educar, formar ativamente, agir, provocar o movimento. Esse movimento ele é provocativo, é um movimento que precisa ter ação, que seja potencializador de saberes experienciais, né? Por exemplo, saberes da experiência, porque seja no ensino, na pesquisa, na extensão, na residência, no estágio, são campos de experiência. E aqui ela precisa ser concebida, compreendida como algo que nos acontece, nos passa, nos toca, como tudo que nós vivenciamos e que é capaz de nos transformar e de nos deixar marcas importantes. Eu traduziria isso numa palavra: aprendizagem, porque a aprendizagem ela nos transforma. Quando nós aprendemos, nós somos tocados. Quando nós construímos, fazemos, vivenciamos, nós construímos aprendizagens. E ninguém pode roubar, tomar isso nem de mim, nem de você. Porque foi um construto, foi uma imersão. Né? Assim, a gente compreende que a nossa formação inicial e continuada implica uma profissionalização que não tem como não passar
pela aprendizagem, pelo processo de aprender. Então, quais caminhos eu estabeleço para essa profissionalização? Entrar nas trilhas das aprendizagens. Mas aí também a professora traz uma outra questão. Qual o meu nível de conhecimento e compreensão sobre a minha trajetória formativa? O que tenho aprendido, como tenho aprendido, quais os momentos, os espaços e tempos, os métodos, recursos que favorecem a minha aprendizagem. Então, tem aspectos que nós não podemos negar, que precisamos destacar e considerar. O compromisso na formação humana. Olha só. Qual é o nosso compromisso com a formação humana? Nós precisamos entender que o processo de aprendizagem, de formação educativo, é um compromisso com a nossa própria formação humana. Então, quando vocês estiverem ensinando matemática, desejando que os alunos aprendam matemática, aí se estabelece na sua prática um compromisso com a formação humana e na formação humana. Onde nós não podemos desconsiderar, assumir realmente que tornar-se professor, professora, é uma ação complexa. Em nenhum momento nós estamos dizendo que é fácil, mas há sim os momentos de glória, de honra, de alegrias, mas é uma ação complexa. Por isso que a psicologia da educação está aqui para nos ajudar a pensar, a procurar caminhos. Então, precisamos destacar também que é necessário compreender a docência como uma formação contínua, que requer uma constante reflexão, inclusive uma investigação sobre a nossa prática, sobre a nossa própria prática docente. E é uma trilha permanente pela aprendizagem. E aí, nessa trilha, a gente tem vindo de onde? Nós temos vindo lá das teorias da aprendizagem. Nós vimos os comportamentalistas, os cognitivistas, humanistas, né? Watson, Skinner, Pavlov, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunet, Gardner, Maslow, Wallin e Rogers, né? Vallon e Rogers. E aí a gente vai caminhando um pouco dentro dessas abordagens para entender que são muitos os pensadores, né, que vêm contribuindo dentro do campo da psicologia da educação. Muitos, Henri Vallon, Gardner, como nós já mencionamos agora, Piaget, Vygotsky e companhia. Então, são muitos. Claro que a gente destaca alguns. E o que a gente vem construindo? O que eu já sei, que nós sabemos sobre as teorias de aprendizagem, da aprendizagem? Eu destacaria inicialmente algumas epígrafes desses estudiosos, desses teóricos, que nos ajudam a pensar. Skinner diz: não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar novamente. Não aceite verdade eterna, experimente. Olha aí as experiências, a prática não como uma prática engessada. Freire diz, na sua perspectiva aqui, a gente pode dizer que Freire ele vai carregando pedagogia que vai nos encantando pelo destaque que ele faz aqui. A essência humana, a formação humana, a libertação do oprimido. Ele diz que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Piaget não fica atrás e vem dizer que nós, professores, o professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Chartier diz: há regras para pensar
bem independentes de qualquer experiência, ou seja, aplicáveis a toda a experiência possível. Carl Rogers diz: sinto-me mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Aqui a gente vai trazendo um pouquinho dessas teorias que vocês já apresentaram, que nós já discutimos anteriormente, mas agora trazendo alguns pensadores, né, teóricos de forma bem específica. O que eles vêm destacando sobre o que é aprender, como se aprende? Nós temos aqui em Piaget a sua epistemologia genética, né? O que a epistemologia genética de Piaget vem acrescentar aqui? Qual é o ponto central? A estrutura cognitiva desse sujeito, do indivíduo, né? Ele vem reforçar que as estruturas cognitivas, elas mudam através dos processos de adaptação, assimilação e a acomodação, onde a assimilação envolve a interpretação dos eventos em termos de estruturas cognitivas existentes, enquanto que a acomodação, ela já se refere à mudança de estrutura, da estrutura cognitiva, para que ele compreenda o meio. Então, são níveis diferentes de desenvolvimento cognitivo. E aqui, o que se observa é exatamente isso. O indivíduo ele está diante de uma situação, ele entra numa situação de desequilíbrio quando ele está diante de uma situação problema, e aí avança para essa, por exemplo, quando eu pego uma dinâmica, né, a dinâmica de grupo, para que ele venha trabalhar, alcançar essa assimilação, aí sim, quando ele chega na tomada de consciência, ali a acomodação. Ele acomodou a informação, a situação, o conhecimento, e assim Piaget vai defendendo essa, mostrando as estruturas, que essas estruturas cognitivas elas vão mudando, e a importância de compreendermos esses processos de assimilação e de acomodação. Então, avançamos também trazendo Vygotsky, que traz dentro da sua teoria, né, a teoria vygotskiana, que vem destacar que o desenvolvimento cognitivo ele está aqui limitado a um determinado potencial para cada intervalo de idade, onde destaca o conceito da ZDP, que é a zona, né, proximal de desenvolvimento. Então, essa zona, também chamada de zona de desenvolvimento proximal. Olha a importância do professor e da professora aqui dentro dessa abordagem, dentro dessa teoria da aprendizagem, né? Então, aqui o indivíduo deve estar inserido num grupo social. Então, ele inserido no grupo social, ele aprende o que o seu grupo produz. Então, o conhecimento, ele surge primeiro no grupo, segundo Vygotsky, com a sua teoria sociocultural. Então, o conhecimento surge primeiro no grupo para só depois ser interiorizado. Para ele, a aprendizagem ela ocorre no relacionamento do aluno, da aluna com o professor, professora e dos alunos entre si, tá bem? E a gente parte para Ausubel, na sua teoria da aprendizagem significativa, onde eu já falei anteriormente que ele não desconsidera a aprendizagem mecânica, ele diz, inclusive, que ela é importante para que as novas ideias, né, elas consigam também ficar ancoradas nessa estrutura cognitiva do aprendiz. Ele diz que a informação ela deverá ser interiorizada e compreendida, mas não devendo existir apenas a memorização. Mas também, para que a aprendizagem seja significativa, é importante o quê? Que se parta daquilo que o aluno, o aprendiz, ele já tem. Porque o fator mais importante da aprendizagem para Ausubel é o que o aluno já sabe. Para ele, para acontecer a aprendizagem,
Conceitos relevantes e inclusivos devem estar claros, devem estar disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo. Então, a aprendizagem para Ausubel ocorre quando uma nova informação ancora-se em conceitos ou proposições relevantes pré-existentes, ou seja, que já existem ali. Gardner vem trazer aí a chave, né, a inteligência como a chave para a resolução de problemas. A sua teoria, ela procura promover uma mudança no ensino, né, na aprendizagem, considerando aí as necessidades formativas de cada aluno, de cada indivíduo inserido no seu contexto. Quando a gente abre o desenho, Gardner vem trazer as múltiplas inteligências aqui, ou as inteligências múltiplas, onde ele reforça que no processo de ensino deve-se procurar identificar as inteligências mais marcantes em cada aprendiz. E agora, a partir daí, o que nós fazemos? Tentar explorá-las. Explorá-las para atingir o objetivo final, que é o aprendizado de determinado conteúdo. Então, é nessa perspectiva que Gardner vem falar da teoria das inteligências múltiplas. E não podemos também deixar de destacar Maslow com a pirâmide, né, das necessidades do ser humano, onde ele coloca a pirâmide para a gente entender muito bem que as nossas ações são movidas pela satisfação das nossas necessidades, e quando trazemos para o contexto das nossas aulas, nós não podemos desconsiderar que o processo de aprendizagem implica uma autorrealização, trabalha a estima, é preciso destacar o amor e o pertencimento, o sentimento de pertença. Então, por exemplo, por que fisiológico? Será que o aluno, a aluna aprende com fome? A importância da merenda, a importância do tempo, dos intervalos. Então, são questões que vão trazendo implicações diretas sobre o processo de aprendizagem. Rogers vem colocando aqui para a gente, né? Observem aí que ele diz que deve-se buscar sempre o aprendizado experimental. Por quê, professora? Porque ele diz que as pessoas aprendem melhor aquilo que é necessário. O interesse, a motivação são essenciais para o aprendizado, né? Ele diz que para que seja bem sucedido, o interesse e a motivação precisam ser considerados. Então, o aprendizado experimental é algo enfatizado por Carl Rogers, e ele fala muito da importância do aspecto interacional do aprendizado. O professor, a professora, o aluno, a aluna aparecem como corresponsáveis pela aprendizagem. Então, assim, como nós iniciamos trazendo uma reflexão sobre a docência, então nós vamos também caminhar pensando que a docência, ela é aprendida. Ela é aprendida e às vezes a gente chega com tantas dúvidas, mas como, professora? Como é que ela pode ser aprendida? Como é que eu posso aproveitar o máximo possível dessa minha trajetória para que eu possa aprender? Ela é aprendida aonde? Como? De que forma é aprendida? A cada aula, gente. Na didática dos professores formadores, nos momentos da escrita, na leitura, nas reflexões, nas ações que nós fazemos no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, nas experiências, no compartilhar, na abertura para as novas experiências. E aqui a gente vai caminhando durante essa semana, reforçando o quê? Ninguém nasce feito. É experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Paulo Freire. Então, o convite é esse. Vamos lá? Vamos experimentar durante essa semana
o que está proposto para as leituras, para os filmes que nós vamos assistir, para as discussões que serão desenvolvidas. Então, muito obrigada e vamos lá, pessoal.